Boa tarde a todos vocês, excelentíssimo senhor procurador, doutor André, demais conselheiros, a nossa secretária Ana Maria. É a nossa primeira sessão virtual da terceira Câmara. Eu desejo, peço a Deus, né, que ocorra tudo bem e que possamos desenvolver um trabalho aqui, se não melhor, mas do mesmo nível de qualidade do qual faríamos nas sessões presenciais. E desejo a todos um ótimo trabalho. A, Hoje nós não teremos leitura de ata, porque é a primeira sessão virtual, e eu vou pedir à secretária Ana Maria que faça a leitura do número das resoluções que foram recebidas por ela, para que a gente possa registrar como enviadas pelos conselheiros. Ok? Ok, presidente. Por favor, Ana, o seu áudio. Boa tarde a todos. Os processos cujas resoluções foram enviadas para apreciação dos membros desta Câmara são os seguintes: do Conselheiro Lúcio Flávio Alves, processo 3958 de 2017, da empresa Alfa Motion, Indústria de Molejos do Nordeste Limitada. Processo 6098 de 2017, Irmãos Oliveira, Comércio de Imóveis Limitada. Processo 4099 de 2018, Marisol Vestuário S.A. Da conselheira Tereza Helena Carvalho Rebouças, por processo 4309 de 2016, Marque Distribuidora de Cartões Limitada. Processo 3726 de 2017, União Comércio, Importação e Exportação. Do conselheiro Alexandre Mendes de Souza, processo 1768 de 2017, Araripe Veículos Limitada. Processo 6096 de 2017, Irmãos Oliveira, Comércio de Imóveis Limitada. Do conselheiro Felipe Augusto Araújo Muniz. Processo 6097 de 2017, Irmãos Oliveira, Comércio de Imóveis Limitada. Os processos, presidente. Os conselheiros conferem aí com os envios o relato da nossa secretária. Perfeito, confere, presidente. Os meus confere. Os conselheiros têm alguma sugestão para fazer em relação às resoluções que foram enviadas? Não. Então, a presidência dá por acatado todos os envios feitos das resoluções, que serão posteriormente assinadas eletronicamente por mim, pelo seu procurador e pela nossa secretária, ok? Na nossa ordem do dia de hoje, nós temos o processo inicial, que será da relatoria do Dr. Lúcio Flávio Alves, o processo de número 14104/2017, auto de infração 2017-05593. O processo de recurso 1/4105 de 2017, auto de infração 2017-05599, que será relatado pelo Dr. Micael Pinheiro de Oliveira. Ambos têm como recorrente a Lei Móveis Limitada e recorrido célula de julgamento de primeira instância. Foram julgados em primeira instância parcial procedente e tiveram parecer da assessoria processual tributária pela parcial procedência. O doutor Lúcio fará o relato inicial, o doutor Micael, logo em seguida, poderá fazer complementarmente ao seu relato adição de algum comentário, caso ache pertinente para a melhor resolução dos processos. A presidência passa a palavra ao doutor Lúcio para fazer o relato do primeiro processo. Boa tarde, senhor presidente, doutor Hélio, procurador do Estado, doutor André, nossa secretária Ana Maria, os conselheiros, conselheira Tereza. Senhor presidente, o processo, hora que passa a relatar, tem o seguinte preceito. O contribuinte omitiu em sua escrituração fiscal digital 2012, nota fiscal eletrônica e operação de entrada, no total de 106 notas fiscais eletrônicas. O artigo violado é o artigo 285, combinado com 289, o decreto 24.569/97,
e o artigo 276-A do mesmo decreto. A penalidade sugerida pelo autuante é a penalidade do artigo 123, inciso 8º-L, da Lei 12.670/96, base de cálculo de R$ 467.072,22, cobrando multa isolada de R$ 23.353,12, ou seja, 5% do valor da base de cálculo. Foi feita uma auditoria fiscal plena. Na informação complementar, o agente autuante faz a metodologia de como chegou a esse valor, né? Diz que através de uma circularização, metodologia da autuação, feita pelo laboratório, laboratório fiscal, ressalta que foram 106 notas fiscais de entrada, né? E apresenta toda a documentação necessária para o procedimento de fiscalização, ou seja, mandato de ação fiscal, termo de início e termo de conclusão. O processo segue para julgamento em primeira instância, né? E, aliás, a defesa, né, a defesa apresentada pela parte, conformada com a latatura do auto, apresenta a defesa e no seguinte tópico. Primeiro, ele traz em relação ao princípio da verdade material, né? Vem trazendo toda a doutrina, né, referente a esse princípio, mas como base, o fundamento principal, ele diz que as práticas, muitas práticas trazidas pela fiscalização, como presunção, né, ficção, arbitramento, né, ferem o princípio da verdade material. E entra na questão das preliminares de nulidade. Elenca várias preliminares do qual eu vou citar. Nulidade da ausência do número do ato destinatório no termo de início de fiscalização. As folhas 8. Encontra-se o número da portaria, encontra-se em branco. E com base no artigo 821, inciso 1º do decreto 24.569/97. 2. Da incompetência da autoridade fiscal designante. No caso, o mandado de ação fiscal foi assinado pelo orientador da SESEC, a Célula de Gestão Fiscal dos Setores Econômicos. Ele disse que não existia previsão, no caso do decreto, né, 24.569/97, no artigo 821, parágrafo 5º, inciso 1º, não traz a previsão para essa autoridade designante. 3. Nulidade do termo de conclusão de fiscalização, não consta o motivo da atuação em dispositivos legais infringidos. Não consta também a base de cálculo e a alíquota, com base no artigo 822, parágrafo 1º, inciso 2º e 3º do Regulamento do ICMS, no caso do decreto 24.569/97. 4. Da ausência da base de cálculo e da alíquota do corpo do auto de infração. Ele traz como base para a sua defesa o artigo 822, parágrafo 1º, inciso 3º. Outra nulidade trazida pela recorrente, pela opinante, é a ausência da assinatura do sujeito passivo no termo de conclusão, né? Traz como base o artigo 124 do mesmo regulamento do ICMS. E, por último, violação ao princípio da ampla defesa. Nesse tópico, senhor presidente, ele traz como base o artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, e com base no princípio da legalidade. Ele diz que as nulidades, todas as nulidades levantadas, né, anteriormente, ferem o princípio da ampla defesa, né? Por isso que ele entende que houve a violação do princípio da ampla defesa do contraditório. E, por último, pede uma perícia técnica, né, juntada posterior de documentação, traz decisões do Supremo Tribunal Federal, do STF, referente ao devido processo legal, e uma vez indeferido um pedido de perícia fundamentado, gera nulidade daquela autuação. E entende que o pedido dele de perícia é oportuno, né, e que, posteriormente, juntará a documentação necessária. E diz que não agiu com dolo, né, indica um assistente técnico e apresenta, senhor presidente, resoluções do CRT, no sentido de que foi deferido um pedido de perícia em 3 processos e que, no caso, levou a parcial procedente. Com base nessas resoluções, ele entende que também deve ser deferido o pedido de perícia. O processo foi distribuído para julgamento em primeira instância e teve o julgamento pela parcial procedência. O julgador, de forma muito, né, motivada, né, sua fundamentação muito precisa, refutou, né, rejeitou todos os pedidos de nulidade, né, levantados pela parte, e no mérito, né, julga pela parcial procedência, porque a autuação originária tinha sido, com base no mesmo artigo, 23, inciso 8º-L, mas com 5% do valor da operação. E aqui ele, utilizando o CTN, o artigo 106, inciso C, o CTN, né, por ser penalidade mais benéfica, aplica 2% do valor da operação, por isso que gerou a parcial procedência.
ele coloca todos os pontos, né? Questão das preliminares da nulidade, né? Refuta todos eles devidamente fundamentados, oportunamente nas discussões, e o procurador doutor André, com certeza, para, né, os pontos tratados no julgamento. Não ocorreu o reexame necessário, porque foi apenas uma adequação do valor da multa, né? E a empresa ingressa com o recurso ordinário nos mesmos trazidos pela impugnação, apenas com um ponto a mais que ele entende, dois capítulos do recurso ordinário, ele entende que a nulidade da decisão de primeira instância, ele entende que a decisão foi genérica, né, em dois pontos que será abordado, ele tem que ocorrer uma fundamentação genérica. O processo é distribuído para a assessoria processual tributária, que tem que parecer pela confirmação da decisão de primeira instância pela parcial procedência apenas com a adequação da penalidade, que era 5% do valor da operação, e agora passou a ser 2% do valor da operação, mas mantendo a mesma penalidade do artigo 103, 8L. Senhor presidente, esse é o breve relato, o qual eu coloco depois à discussão nas discussões. A presidência agradece ao doutor Lúcio, parabeniza pelo relato, claro, preciso e sempre muito atento aos detalhes da recursais e do contribuinte. E a presidência pergunta ao doutor Micael da possibilidade de fazermos o julgamento do seu processo em conjunto com o doutor Lúcio. Sim, presidente, a matéria é muito semelhante, só apenas alteração do exercício. Então, a presidência passa a palavra ao doutor Micael para fazer o relato do seu processo. Presidente, boa tarde, procurador doutor André, aos demais conselheiros, nossa secretária Ninha, que Deus nos guie aí nos nossos trabalhos. Presidente, o processo de relatoria da 1/4105/2017, que está aos meus cuidados, também tem mutatis mutandis, a mesma cronologia, a mesma matéria da que foi relatada pelo conselheiro Lúcio, né? O processo trata-se de omissão de informação em arquivos magnéticos, dados divergentes daqueles constantes nos documentos fiscais, né? As folhas 3, o autuante faz as informações complementares, onde informa que a autuação se deu no exercício fiscal de 2013, e aí um pouco diferente do doutor Lúcio, ocasião em que o contribuinte havia omitido a sua estouração fiscal digital relativa às operações de entradas nossas fiscais apuradas. E aí, ao final dos trabalhos, o auditor aplicou-lhe a penalidade do 123, 8L, da Lei 12.670 de 96, com uma multa de R$ 19.728,09. Né? Intimado para apresentar a sua defesa, o contribuinte fez nos mesmos ditames das quais o processo do doutor Lúcio, né? Apontou as preliminares de afronta ao princípio da verdade material, a ausência de ato designatório, incompetência da autoridade fiscal, nulidade do termo de conclusão da fiscalização por não constar motivo das autuações, ausência de base de cálculo e alíquota, ausência da assinatura do sujeito passivo no termo de conclusão, violação à ampla defesa, todos os mesmos pontos alegados no processo Alhures. E aí o processo caminha para o julgamento singular, onde tem também a parcial procedência. O julgador aí afastou todas as nulidades que foram apontadas pelo contribuinte em sede de impugnação, né? E, de ofício, o juízo singular readequou a multa, né, para aquela do 123.8L, mas com a redação nova, fazendo aí já, segundo ele, a correção do percentual que é anterior a 5%, agora a 2%, e fez aí uma redução da multa que originariamente era R$ 19.728,09 e foi para R$ 7.292,88. O contribuinte resignado protocola aí seu recurso, que utiliza os mesmos fundamentos da sua peça de impugnação. O processo, então, tramita para o parecer da assessoria processual tributária, as folhas 96 e 99, no qual o parecer
opina pelo reconhecimento do recurso ordinário para negar-lhe provimento, para que seja mantida a decisão de parcial procedência. A Procuradoria, através do Dr. André, com certeza vai nos contribuir com os debates e também referenda aí o parecer da assessoria processual tributária. É isso, presidente. A presidência agradece ao doutor Micael, também, como sempre, muito sóbrio no relato e de uma tranquilidade muito agradável. E na forma regimental, agora nós vamos ouvir o excelentíssimo procurador do Estado, doutor André Gustavo, que fará aqui a abordagem representando os interesses do Estado junto ao processo. Com a palavra, o doutor André. Administrativo tributário do Ceará eram elementos suficientes e possíveis à determinação do sujeito passivo, a natureza da infração e o montante do crédito tributário e todos os elementos necessários para a compreensão da autuação constam nos autos e nas respectivas informações complementares. Portanto, também tendo que não há como ser acolhida essa preliminar. Prossegue o contribuinte também com uma preliminar que teria havido a ausência de assinatura do sujeito passivo no termo de conclusão de fiscalização, né, pelo fato de ter sido feita a sua intimação da autuação, lá no início da ação fiscal, de maneira pessoal, mas não há qualquer equívoco na remessa do termo de conclusão. O termo de conclusão foi entregue no domicílio tributário do contribuinte, por via postal, com a R. Ele foi cientificado no dia 10 de abril de 2017, em ambos os autos de fração. Essa modalidade está prevista na legislação do processo administrativo tributário, no artigo 79, parágrafo 1º, inciso 2, da Lei 15.314. E acresce ainda que, por conta da Lei 16.257 de 2017, foi feita uma nova intimação, tendo em vista que houve uma alteração na penalidade, houve uma redução. Então, ele foi 2 vezes notificado da fiscalização. Por fim, ele traz a questão de ter havido nulidade do julgamento por violação ao princípio da ampla defesa, contraditório, alega, como foi muito bem destacado pelo Dr. Lúcio, que defende que a decisão teria sido genérica. No entanto, também não há como ser acolhido. O contribuinte ele teve plena compreensão de todos os motivos de sua autuação, né? Foram feitos levantamentos individualizados com base em documentos fornecidos pelos órgãos fazendários competentes para subsidiar a ação fiscal do autuante. Teve a oportunidade de exercer plenamente seu direito de ampla defesa contraditório, sendo que apresentou impugnação e agora traz a sua insurgência recursal para esta Câmara, né? E fazendo com muita propriedade, suscitando diversos preliminares, demonstrando pleno conhecimento dos motivos que levaram a sua autuação. Não há o que se falar em violação à defesa contraditório. Também, como não há qualquer mácula na decisão de primeira instância, que foi muito bem fundamentada, tratou especificamente de cada um dos pontos abordados pelo contribuinte, não tendo qualquer nulidade. Por fim, o contribuinte ele traz a questão da necessidade de perícia, mas o faz de maneira genérica no seu recurso, tanto na sua impugnação quanto no seu recurso. Ele não apresenta sequer quesitos ou qualquer contraprova, tal qual exigido no artigo 97, incisos 1 e 2 da Lei 15.614. E, além do mais, diante da natureza da infração e dos elementos de provas trazidos aos autos, também se revela desnecessário qualquer atividade, qualquer trabalho pericial para verificar que, de fato, foram omitidas as informações na FD do contribuinte. O contribuinte, em nenhum momento da sua defesa ou do seu recurso, traz qualquer afirmação no sentido de quaisquer das notas fiscais que foram tidas por omissas na sua FD foram, de fato, informadas. Isso ele não afirma de maneira contundente em nenhum momento. Então, se revela inoportuno também a realização de perícia em ambos os processos. Por fim, eu gostaria só de fazer uma pequena consideração aqui sobre a acusação fiscal e a penalidade aplicada, tendo em vista que, na perspectiva do autuante, ele verificou a situação não como uma falta de escrituração de notas fiscais na FD, mas sim como uma omissão de informações
no arquivo eletrônico que é representado pela FD, né, que é um sistema do Sistema Público de Situação Digital, vejo que não é possível se fazer adequação para a aplicação da penalidade específica que a legislação prevê, que seria a penalidade do artigo 123, inciso 3 da linha G, que trata especificamente da falta de titulação de nota fiscal de entrada, e é esse o objeto da autuação. Tendo ele feito a autuação nessa perspectiva de omissão de informação, deve ser mantida, então, essa penalidade mais geral prevista no artigo 123, 8L da Lei 12.670. Então, com essas considerações, a Procuradoria entende que deve ser conhecido o recurso, mas negado o provimento, confirmando as decisões de primeira instância de parcial procedência dos autos de infração. É isso, presidente. A presidência agradece a manifestação do doutor André, que sempre de forma muito percussiente, atento a todos os detalhes relevantes do processo, faz essa leitura, né, e dá uma amplitude maior, né, para que os conselheiros possam debater a matéria. A presidência vai colocar os processos agora em discussão pelos conselheiros. Nós temos uma lista aqui um pouco maior de preliminares para serem verificadas, mas a presidência vai deixar o debate aberto para que os conselheiros possam colocar-se de forma ampla. Senhor presidente, como eu estou relatando o processo, né? Então, eu acho que a gente deve seguir a linha, colocando cada preliminar, discutindo cada preliminar e acatando ou não a preliminar sugerida pela defesa, né? O recurso ordinário. Então, Excelente sugestão, doutor Lúcio. A primeira preliminar, senhor presidente, ele diz a nulidade pela ausência do número do ato ordinatório no termo de início de fiscalização. A gente observando aqui o termo de início de fiscalização, a sua 18, a gente observa que existe, né, projeto de fiscalização, de autoria fiscal ampla, existe o mandato de ação fiscal, né, 2016-15-320, que é justamente o que originou essa ação fiscal, e quanto à portaria, na portaria realmente está em branco, mas como bem disse o procurador, o André, esse caso aqui se trata de repetição de fiscalização. Então, o fato de portaria encontrar em branco não é motivo suficiente, já que existe realmente, né, o mandato de ação fiscal dessa ação fiscal, que é a ação fiscal ampla. Então, eu afasto, né, esse argumento, é o argumento utilizado pelo julgamento singular e pela Procuradoria, eu afasto essa preliminar. Os conselheiros concordam que a gente pode ir votando à medida que o conselheiro Lúcio for fazendo as colocações das preliminares? Sim, senhor presidente. A primeira preliminar de nulidade por falta de indicação formais no termo de início de fiscalização, como se manifestam. Algum conselheiro é contrário à nulidade, ao relator? Não, presidente. Então, por unanimidade de votos, fica afastada a primeira preliminar por falta de indicação dos elementos no termo de início de fiscalização com relação à portaria de... É isso, doutor Lúcio? Não constar a portaria, mas já constou a determinatória perfeitamente de acordo com o mandato de ação fiscal. Ok. Senhor presidente, é extensivo ao processo do doutor Micael, não é isso? Pronto, perfeito. O conselheiro Alexandre já fez o questionamento que eu ia fazê-lo, se a gente pode aproveitar o julgamento para o meu processo, tendo em vista que as unidades são a mesma e o processo de grande similitude, presidente. Se não houver objeção por parte dos conselheiros, a presidência acha muito pertinente e até agradece a sugestão dada pelo conselheiro Micael e doutor Alexandre. Então, para ambos os processos, por unanimidade de votos, fica afastada a primeira preliminar suscitada pelo conselheiro Lúcio. Em seguida, doutor Lúcio. Senhor presidente, essa preliminar, eu queria a atenção dos conselheiros da Procuradoria, porque é a seguinte situação. A incompetência da autoridade designante. No caso, essa autoridade que designou essa ação fiscal, ele é orientador do Núcleo de Gestão Fiscal e Setoriais Econômicos, SESEC. A fundamentação do julgador singular, ele faz um comparativo e diz que
No decreto consta que é o orientador da Célula de Execução e Administração Tributária, CESAT, e ele faz um comparativo, ele diz que está no mesmo, né, na mesma hierarquia, então ele entende que está cobertado, no caso aqui, ele tem competência. Essa é a fundamentação do julgador singular. O parecerista já ele vai além, ele cita que o julgador vai no decreto, no artigo 821, parágrafo 5º, inciso 1 e 2. Um trata da ação fiscal plena e o 2 da questão da portaria. O parecerista já vai além, ele diz, não, apesar de constar no decreto, no artigo 821, mas, como foi bem citado pelo doutor André, na instrução normativa, né, 45/2011, consta, sim, a questão da competência do orientador da CESEC, da Célula de Gestão Fiscal Setorial e Econômica. Então, ele entende que, o parecerista entende que realmente está afastado, e a época do procedimento, né, realmente a instrução já estava em vigor. Então, nesse entendimento também, esse entendimento do julgador, quando começou a chegar esses processos no contencioso, era o entendimento que existia. Dizia o seguinte, que as atribuições que existem do orientador do CESAT, né, é o orientador da CESEC também, ele tem. Então, seria nessa forma a questão de isonomia, né? Então, esse foi o fundamento do julgamento singular. Mas o parecerista vai além e diz, não, independente dessa questão de você fazer a isonomia, a instrução normativa já trata dessa questão e ele tem realmente competência. Então, o meu posicionamento é no sentido de afastar, porque a instrução normativa realmente, 45/2011, ela coberta a competência do orientador da CESEC para esse tipo de ação fiscal. Então, eu afasto, senhor presidente. Ok. Os conselheiros, doutor Micael. Com o relator, presidente. Com os relatores, senhor presidente. Ok. Algum conselheiro quer se manifestar? Dado o silêncio, a presidência entende que fica afastada a nulidade por unanimidade de votos, preterida pela parte de incompetência da autoridade designante nos termos dos relatores. Palavra, doutor Lúcio. O presidente, na sequência, ele pede a nulidade, né, do termo de conclusão, por não constar o motivo da autuação, dispositivos legais infringidos, não constar também a base de cálculo e a lei. Então, bem colocado pela Procuradoria, pelo julgador singular, realmente o dispositivo do artigo 822, né, parágrafo 1º, inciso 1, 2 e 3, né, o decreto consta, né, que tem que ter esses elementos. Mas já é decisão pacífica no contencioso, e que uma vez constando tanto no auto de infração ou na informação complementar, que tenha condições do autor da empresa fazer a sua defesa, né, como no caso do processo em questão, consta a base de cálculo, né, a alíquota não consta porque é só multa isolada, é só uma multa, no caso disso, foi colocado 5%, mas 2% do valor da operação. Então, realmente, isso aqui, apesar de constar, é apenas uma exigência, uma mera formalidade que não foi cumprida, mas não tem condições suficientes para levar a nulidade do auto. Essa é uma decisão já debatida com o professor e que, no caso, eu afasto. Em discussão? Presidente. Doutor Micael. Também entendo como o conselheiro Lúcio acerca do meu processo. É jurisprudência pacífica no contencioso, de que esse elemento por si só não traz nulidade ao auto de infração, né? Como bem disse o doutor André, o contribuinte se defendeu de forma plena, sabendo do que estava sendo fiscalizado e auditado, tinha conhecimento das razões de fato que levaram ao início do procedimento fiscal, então esse fato por si só não enseja a nulidade do auto. Ok. Mais algum conselheiro? Dado o silêncio, a presidência entende que, por unanimidade de votos, também fica afastada a nulidade suscitada do termo de conclusão de fiscalização por ausência de elementos formais, motivo da autuação, dispositivos legais infringidos e falta da alíquota e base de cálculo, os termos proferidos pelos senhores relatores. Na sequência, doutor Lúcio. Presidente, a ausência de base de cálculo e alíquota do corpo do auto de infração. Aí agora, no auto de infração, essa pedalada, como bem colocada, tanto pelo relato como pelo julgador singular, é multa isolada, é uma multa apenas, né, cobrando 5% do valor da operação. E você
identificado, tanto na informação complementar, como no CD, consta a relação, todas as notas e consta a base de cálculo, sim, da atuação. Apesar do corpo do auto realmente, não, no campo específico, não está, mas consta na informação complementar e consta também no CD, nas provas constantes dos autos. Então, existe elemento, sim, para que a empresa possa se defender. Não existe nenhum prejuízo nesse caso, diferentemente de outras situações que não encontra a base de cálculo, nem no corpo do auto e nem durante o processo, nas provas do processo. Aí é uma situação totalmente diferente. Aqui tem elementos, sim, para a empresa oferecer a sua defesa. É uma fácil. Na sequência, doutor Micael. Presidente, pelos mesmos motivos, pelo conselheiro Lúcio, que é um entendimento pacífico aqui nessa casa, eu também afasto, presidente. Ok. Estou acrescentando que as informações complementares, elas fazem parte do auto de infração, né? Algum conselheiro gostaria de se manifestar? Não. A presidência entende que, por unanimidade de votos, também fica afastada a nulidade por falta de indicação da alíquota e da base de cálculo no corpo do AI. Na sequência, doutor Lúcio. A ausência da assinatura do sujeito passivo no termo de conclusão. Já observando o processo, presidente, o termo de conclusão ele foi enviado por AR. E consta também, né, nas folhas 15, nas folhas 78, que o endereço que foi enviado à AR consta a assinatura, realmente foi recebido. Então, nesse caso, né, não por não se tratar de uma intimação pessoal, realmente consta, mas foi enviado por AR preenchendo todos os requisitos legais para a empresa tomar conhecimento do auto de infração, do documento necessário para fazer a sua defesa. Então, eu afasto. Doutor Micael? Presidente, eu também afasto essa nulidade, tendo em vista os mesmos argumentos, a mesma ideia do conselheiro Lúcio, presidente. Algum conselheiro vota em contrário aos relatores? Não, presidente. Então, também por unanimidade de votos, fica afastada a nulidade suscitada pela parte, no quesito aí proferido pelos relatores. Na sequência, doutor Lúcio. O presidente, ele traz agora a colação, a violação ao princípio da ampla defesa. O fundamento, fazendo a leitura desse tópico no recurso ordinário, a gente observa que o entendimento é que, se não, no caso, for rejeitada a atividade, ele acha que está havendo um associamento de direito de defesa. Mas, como todas as novidades estão sendo rejeitadas por fundamentação, então, eu entendo que, nesse caso, não existe violação ao princípio da ampla defesa, foi dada a oportunidade à empresa apresentar todos os seus argumentos, todos os argumentos estão sendo motivados, então, eu afasto a questão da violação ao princípio da ampla defesa do contraditório. Doutor Micael? Presidente, também tem o mesmo entendimento, assim como as demais nulidades, o contribuinte tinha ciência, sim, do que estava sendo alegado no auto de infração, tanto é que faz sua defesa de forma concisa, então, afasta a nulidade, presidente. Algum conselheiro contrário aos relatores? Não, presidente. Então, também, por unanimidade de votos, fica afastada a presente nulidade. Doutor Lúcio, na sequência. Presidente, na peça recursal, ele traz eu até não passei para os colegas, eu peço perdão que eu não coloquei essa questão, depois eu tenho que observar. Ele pede a nulidade da decisão singular. E o fundamento que ele utiliza, ele entende que a questão lá da competência, aquela que eu falei anteriormente, a competência foi analisada de forma genérica pelo julgador singular. E uma nulidade também, que ele entende a questão da alíquota, da base de cálculo do corpo do termo de conclusão, ele também tem que foi analisado de forma genérica. Eu refuto e entendo que tanto o julgamento singular, nos dois pontos, ele utiliza de fundamentação, apesar que o fundamento da decisão, fazer aquela equiparação, não é o fundamento utilizado por esse conselheiro, né? A questão é que realmente já existia na questão normativa, né, a previsão para a competência do orientador da SESEC. Então, eu não vejo violação ao princípio da defesa, já que todos os pontos estão devidamente motivados. Então, eu entendo que a decisão singular ela não sofre de vício para motivar a violação ao princípio da defesa, senhor presidente. Doutor Micael? Presidente, eu também me acosto ao entendimento do doutor Lúcio, né,
realmente aí as folhas 10 do seu recurso, né, o contribuinte faz menção à violação ao princípio da ampla defesa do contraditório, né, mas pelos mesmos argumentos que nós já tecemos, eu afasto essa nulidade, presidente. Algum conselheiro vota em contrário ao argumento da parte por violação ao direito da ampla defesa e ao contraditório, né, por possíveis omissões no julgamento singular? Então, fica afastada por unanimidade de votos a presente nulidade. Só resta agora o pedido de perícia, doutor Lúcio. Tem mais alguma coisa, doutor Micael? Não, senhor presidente, só pedido de perícia. Só isso mesmo. Ele faz o pedido de perícia, ele tanto faz ele fez na impugnação, como faz no recurso ordinário. Na impugnação foi deferido pelo julgador e teve um genérico. E o entendimento que ele faz um pedido e já vai colocando o seguinte, que fazendo decisões do STF e decisões aqui do confessor, no sentido de ser aceito, né, uma vez aceita a perícia, pode levar a parcial procedência. Só que ele não traz nenhum elemento que possa levar ao pedido de perícia, né? As resoluções trazidas como, né, paradigma são no sentido de que era uma omissão de venda, uma omissão de compra, que foi constatada realmente durante o pedido da perícia, que realmente era importante aquela análise por parte da perícia. No caso presente, uma infração formal, né? Eu já coloquei o CD, eu abri o CD, tem todas as notas fiscais, todas, né? De acordo com, né, determina a legislação. Então, eu afasto o pedido tanto no modo do julgamento singular, como o parecer da Procuradoria, no sentido que é um pedido genérico, não traz nenhum elemento, né, apesar de indicar um assistente técnico, mas não traz elementos que levam a uma perícia, né? Então, eu afasto nesse sentido, senhor presidente. Doutor Micael? Presidente, me acosto mais uma vez ao entendimento do doutor Lúcio. Realmente, no pedido de perícia, o contribuinte, como o doutor Lúcio já trouxe, traz aí uma jurisprudência, traz um julgado do CONAT, mas não aponta de forma específica o motivo da sua perícia, então, por isso, eu afasto, presidente. Algum conselheiro quer se manifestar a respeito do pedido? Eu acredito que, dada a ausência, né, de indicação de elementos objetivos que possam dirimir quaisquer dúvidas sobre o levantamento, o pedido de perícia fica inócuo, não é isso? Exatamente, presidente. Algum conselheiro vota em desacordo com os relatores? Então, por unanimidade de votos, por unanimidade de votos, fica afastado o pedido de perícia. E agora, já, em relação ao mérito. Senhor presidente, quanto ao mérito, eu vou seguir o julgamento singular no sentido de adequação da penalidade do artigo 103, oitavo, letra L, né, 2% do valor da operação. O julgador já faz essa, né, uma planilha colocando aquela parâmetro de 2%, limitada a 1.000. Então, eu vou pela parcial procedência. O procurador já colocou essa questão aqui, o próprio autuante ele já vai, né, colocando a questão de omissão de informação, e tem aquela discussão quanto à questão da penalidade específica, né? Aqui a questão é só quanto ao valor que foi colocado na origem, 5%, e agora 2% do valor da operação, devido à operação, né, na redação do artigo 103, 8L. Então, é pela parcial procedência, senhor presidente. Doutor Micael. Presidente, da mesma forma, saudar aqui os trabalhos do auditor de primeira instância, do juiz de primeira instância, que de forma muito atenta, ex officio, já fez aí não só a aplicação da penalidade, mas também já aplicou aí o percentual correto de acordo com a legislação em vigor. Então, só nos resta aqui, na segunda instância, em confirmar a decisão de piso, presidente. Tomando o voto individual de todos os conselheiros, na sequência agora, como vota o doutor Ricardo Valente. Você tem outro lá, Carol? Presidente, desculpe que cortou aqui quando o senhor estava falando, né? Você pode repetir? Pois não. Tomando agora individualmente os votos de todos os conselheiros em relação ao mérito do processo, como vota o doutor Ricardo, na sequência? Eu sigo os relatores, presidente. Na sequência, como vota o doutor Felipe?
Acompanho os relatores, presidente. A ordem não seria a Tereza, depois do Ricardo? O doutor Lúcio, aí doutor Ricardo, doutor Felipe, doutor Alexandre, doutor Tereza. É só para me certificar. Meu voto é esse, eu acompanho os relatores, presidente. Presidente, pela ordem, presidente. Eu acho que como é a sequência do doutor Lúcio e posteriormente volta o doutor Micael, eu entendo que volta a votação para a doutora Tereza, para depois o Alexandre, depois o Felipe, depois eu. Isso, senhor presidente, dessa forma. De acordo com a bancada lá. Mas peraí, só recompondo aqui. Na sequência do doutor Lúcio, que fica mais próximo do procurador, logo após ele é a doutora Tereza ou é o doutor Ricardo? Doutora Tereza. O doutor Micael, que eles estão votando juntos, não é isso? É, porque estão julgando o mesmo processo, presidente. Os dois estão julgando junto, conjunto. Aí volta para o Lúcio, aí seria a Tereza, a doutora Tereza, depois seria eu, depois o Felipe, depois o doutor Ricardo. A sequência. Então vamos recompor. Está correto. Agora, tomando o voto da doutora Tereza, por favor. Sim, senhor doutora presidente. Tereza. Boa tarde a todos. Eu não falei ainda com todos. Eu, conforme os relatores, senhor presidente, pela parcial procedência. E agora, como bem corrigido pelo doutor Alexandre, né? O voto do... Isso, senhor presidente. Presidente, com os relatores, senhor presidente. E na ordem correta agora, doutor Felipe. Acompanho o voto dos relatores, presidente. E agora o doutor Ricardo. Acompanho o voto dos relatores, presidente. Desculpe a omissão, viu? A Câmara, ela antes de tudo, é um colegiado. Então, tudo que se decide em conjunto com todas as partes, né? Cada um na sua competência. E, por unanimidade de votos, a presidência agora declara o julgamento do presente processo por conhecer do recurso interposto, negar-lhe provimento, para manter a decisão de parcial procedência exarada na instância singular, de acordo com o parecer da assessoria processual tributária e referendado pelo excelentíssimo senhor procurador do Estado. Ok? A presidência tem uma sugestão a fazer, como é a primeira sessão, de nós fazermos um intervalo de 10 minutos, são 14h50 agora, né? A gente poderia retornar às 15 horas. Perfeito, presidente. Senhoras e senhores conselheiros, dando sequência à nossa ordem do dia, nós temos, na sequência, o processo de número 1/121/2017, auto de infração 2016-23273, recorrente Verde Vale Irrigação, recorrido célula de julgamento de primeira instância, sob a relatoria do doutor Micael Pinheiro de Oliveira. Esse processo foi julgado em primeira instância procedente e teve parecer da assessoria processual tributária pela parcial procedência. A presidência passa a palavra, então, para o doutor Micael para fazer o relato do seu processo. Presidente, boa tarde. Renovar os votos. Boa tarde, doutor André, na Procuradoria, Aninha, nossa secretária, demais conselheiros. Vamos aqui ao processo de número 1/121/2017, recorrente Verde Vale Irrigação Limitada, recorrido célula de julgamento de primeira instância. O auto de infração traz em seu bojo a seguinte descrição: falta de recolhimento do imposto, no todo ou em parte, inclusive devido por substituição tributária, na forma e nos prazos regulamentares. Nas informações complementares, o que eu venho para fazer um destaque acerca das informações que o auditor pontuou, temos o seguinte relato, presidente. O contribuinte apurou e recolheu o ICMS no ano de 2011 como empresa do Simples Nacional, tendo recolhido R$ 42.441,66. No entanto, o mesmo estava excluído deste regime desde o dia 1º de dezembro de 2010. Portanto, o mesmo apurou e recolheu de forma equivocada, pois já se encontrava enquadrado no regime normal de recolhimento e deveria ter apurado o ICMS a recolher,
realizando o confronto entre débito e crédito. No entanto, informou apenas os valores dos documentos fiscais, deixando de informar a base de cálculo e o valor do débito ou crédito do ICMS nos arquivos informados na DIEF, e não apresentou o livre registro de apuração do ICMS referente ao período fiscalizado, tendo em vista que a apuração, da forma que foi realizada, se mostrou inacessível para determinar a real apuração do contribuinte. Ficou evidenciado que o mesmo infringiu o artigo 73 e 74 do regulamento. Portanto, feitas essas considerações que o relator acredita que sejam importantes nas informações complementares, o auditor aplicou aí a penalidade do artigo 123.1c da Lei 12.670 por falta de recolhimento de ICMS no todo ou em parte, chegando aí o crédito de ICMS a recolher 9.491,17 e multa em igual valor. O processo caminha para que o contribuinte possa apresentar sua impugnação e o contribuinte assim o faz, nos seguintes modos. O contribuinte apresenta impugnação, as folhas 17 a 22, onde informa, em síntese, os seguintes pontos. Que faz parte do Simples Nacional, razão em que requer a anulação da atuação fiscal diante da apuração do imposto devido, com base nas informações fiscais do ano de 2011. Item B, que a empresa estaria classificada como empresa de pequeno porte, realizando, portanto, arrecadações pelo Simples Nacional e requer, portanto, a compensação desses valores. Item C, por final, requer a possibilidade de restituição dos valores anteriormente recolhidos, caso não seja deferida a compensação. Portanto, o contribuinte alega em sua defesa que estaria ainda enquadrado no Simples e, portanto, pede a desconstituição do auto, tendo em vista que o auto de infração estaria realizando a cobrança dos valores que não estariam enquadrados no regime do Simples. O julgamento de primeira instância é prolatado nos seguintes termos. A ação fiscal foi julgada procedente, considerando que o autuado recolheu o ICMS pelo regime do Simples Nacional, sem estar devidamente enquadrado pelo benefício, restando, portanto, impossibilitado de realizar compensação e restituição, resultando na obrigação de recolher o ICMS devido no valor de R$ 9.491,17, além de multa de uma vez o valor do ICMS, totalizando R$ 18.972,34, as folhas 44 e 49. Contribuinte resignado, protocola recurso ordinário, o que faz, as folhas 75 e 78, o que faz sobre a mesma argumentação da sede de impugnação, alegando aí os mesmos pontos, né, que faz parte do Simples Nacional, que a empresa está aí classificada como empresa de pequeno porte, né, e requer também a compensação do crédito, caso não seja possível que seja aí deferida a compensação disso. O processo caminha para a assessoria processual tributária, as folhas 81 e 84, no qual opina pelo conhecimento do recurso ordinário para dar-lhe parcial provimento, para apreciar a compensação do ICMS pago, tendo em vista que já não faz parte da competência do Comitê Gestor do Simples Nacional, resultando apenas na obrigação de recolher o ICMS devido no valor de R$ 3.373,38, além de multa de uma vez o valor do ICMS, totalizando R$ 6.746,76. Só um momento, presidente, que aqui eu fechei o arquivo. Então, o parecerista, acerca do pedido de restituição, informa que entende que não é um instrumento próprio para realizar qualquer restituição paga maior, portanto, indefere. Acerca da manutenção nos regimes do Simples, o parecerista também informa que, quanto à solicitação da manutenção, entende que o Conselho de Recursos não possui competência
para incluir ou excluir contribuintes deste regime de tributação, por isso nega a solicitação. E no que tange à apuração do ICMS, o parecerista também anexa aos autos uma planilha extraída do CD, onde ele observa que foi detectado uma falta de recolhimento nos meses de janeiro e fevereiro de 2011, né, nos valores que já foram citados, né, fazendo aí 9.491,17. Entretanto, verificou ainda no sistema, né, que nos meses de janeiro e fevereiro consta um recolhimento de ICMS no Código 11.5, né, e aí, portanto, ele já faz a alteração. E, portanto, o argumento utilizado pelo julgador singular para não aceitar na conta gráfica da apuração os valores pagos foi amparado no artigo 119 da Resolução 94, do Comitê Gestor de Simples Nacional, né? Ao nosso ver, é equivocado, pois a empresa foi excluída pelo Simples Nacional em dezembro de 2010 e já não faz parte das obrigações e direitos inerentes à empresa do Simples. E aí, o parecerista também anexa aqui uma consulta que foi feita ao sistema do Simples, onde observa a data do registro, né, da exclusão aqui no dia 1/12/2010. Portanto, ele entende que para as empresas do Simples Nacional, caso tenham pago devidamente um valor maior, deverão aí seguir o entendimento do Comitê Gestor, né? E aí cita a resolução número 140 de 2018. Entretanto, a empresa autuada já não está mais na modalidade da tributação do Simples Nacional. E é fato que recolheu ICMS pelo menos em parte. E aí considera esse valor, como já está aqui no parecer, no anexo, na sua tabela, fazendo aí uma redução do crédito para esse no valor de R$ 3.373,38. No que tange à penalidade, restou ileso igual o julgamento singular, né, aplicando aí a 123, inciso 1º, a linha C, de falta de recolhimento posto no todo ou em parte, e, por final, opina pela parcial procedência do auto nos valores que eu já citei. Fiz questão de citar o parecer, presidente, porque achei ele muito detalhado e trouxe informações que a gente não tinha, pelo menos que eu não tinha visto até o julgamento de primeira instância. A Procuradoria referenda o parecer da assessoria processual tributária e esse é o breve relato, presidente. A presidência agradece ao doutor Micael e, na forma regimental, já passa de imediato a palavra ao doutor André Carreiro para sua manifestação no presente processo. Tem um áudio. Está sem áudio, presidente. Está sem áudio? Pronto, agora ligou, doutor André. Tá. Pronto. Renovando os cumprimentos, dando seguimento à sessão de julgamento. Trata-se aqui do processo relatado pelo conselheiro Micael, né, tendo como recorrente a empresa Verde Vale Irrigação. O processo, a decisão de primeira instância, foi de procedência do auto de infração. A motivação da autuação, como foi muito bem relatado, foi a falta de recolhimento do ICMS, né? O contribuinte recolheu o ICMS pelo regime do Simples, mas em período em que ele não estava mais regido por esse regime de tributação, no ano 2011. Né? Também reconheceu o julgado de primeira instância que não caberia falar em compensação, restituição nos autos do processo administrativo, e foi confirmado o lançamento do ICMS que deixou de ser recolhido no valor de R$ 9.491,17 e multa no mesmo valor, conforme previsto no artigo 123, inciso 1, a linha C da Lei 12.670. No recurso, o recurso ele é bem lacônico, ele traz, em síntese, primeiramente, o argumento de que a empresa deveria estar enquadrada no Simples Nacional, né, e por isso entende que deveria ser anulado o auto de infração, tendo em vista a apuração do imposto devido com base nas informações fiscais de 2011. Né? O que a gente pôde apurar, e foi bem destacado pelo relator, é que, de fato, e foi trazido no parecer, a recorrente foi excluída do Simples Nacional, com efeitos a partir do dia 1º de dezembro de 2010, pelo órgão competente, né, no caso, o Comitê Gestor do Simples Nacional,
e, portanto, tendo sido excluída, ela não poderia continuar recolhendo e gozando de qualquer benefício que as empresas do Simples têm assegurado na legislação. Então, a partir do exercício 2011, ela deveria realmente observar as regras ordinárias aplicáveis aos contribuintes. Não fazendo, foi o que ensejou a autuação. O que a gente verifica também, como foi muito bem detalhado no parecer, é que as faltas de recolhimento dizem respeito principalmente a janeiro e fevereiro de 2011. Estão me ouvindo bem, presidente? Só prosseguindo, porque... Está tudo perfeito. Pronto. E aí ele traz no bojo da sua impugnação e reitera no seu recurso da necessidade de se realizar a compensação de valores pagos ou mesmo a restituição de valores que venham a ser considerados como recolhidos indevidamente. Mas também, como foi muito bem destacado na decisão recorrida e no parecer, no processo administrativo tributário, regido no Estado do Ceará pela Lei 16.615/614 de 2014, não cabe a efetivação de compensação de tributos ou mesmo a restituição, quando não decorrente de recolhimentos em virtude de auto-infração, né? Os pedidos de restituição examinados no âmbito do CONAT são aqueles decorrentes de auto-infração, que não seria o caso, né? Seriam recolhimentos que ele fez de maneira indevida, né, por entender que estaria submetido a um regime tributário quando, de fato, não mais pertencia a esse regime. Então, entendo que não há como ser acolhido esses argumentos do contribuinte. No entanto, também comungando aqui com o entendimento da assessoria tributária, no parecer, diferentemente do que decidiu o julgador de primeira instância, entendo que não a fundamentação normativa trazida na decisão, com base nas resoluções do Comitê Gestor do Simples, não para a empresa justamente pelo fato dela já não mais estar pertencendo ao Simples Nacional, quando a autuação, e, portanto, não se sujeitaria àquelas regras indicadas pelo julgador de primeira instância, né? E, por outro lado, também, para que se evite tendo sido confirmado no parecer, na consulta aos sistemas, que o contribuinte fez alguns recolhimentos nesse período, tais recolhimentos, sem dúvida, devem ser considerados quando da apuração do imposto lançado. Então, conforme está bem demonstrado aqui no parecer, a autuação da falta de recolhimento cabe uma redução para um valor de R$ 3.373,38, com aplicação da multa correspondente. Então, com essas considerações, corroborando o que foi exposto no parecer da assessoria, a Procuradoria opina pelo parcial provimento do recurso para julgar parcial procedente a autuação fiscal, reduzindo o valor do lançamento para o valor de R$ 3.373,38, com a multa do artigo 123, inciso 1, a linha C, no valor de uma vez do imposto lançado. A presidência agradece ao doutor André e coloca o processo em discussão pelos conselheiros. Presidente, pela ordem. Verificando o processo, presidente, tem um ponto aqui que eu gostaria de trazer para a discussão do Conselho. Trata-se de um processo de falta de recolhimento de imposto com o valor principal e multa decorrente do mesmo. Nas informações complementares e no parecer da assessoria, se observa que o auto-infração está trazendo aí duas competências, janeiro e fevereiro de 2011. Só um segundo. Para ver aqui. E me chamou a atenção porque acredito que há uma decadência aqui no processo. Um minuto. Quando se observa os meses de janeiro e fevereiro de 2011, e o auto de infração foi lavrado em 2016. E eu acredito que eu me acosto aqui, a gente não está tratando de obrigação acessória, mas falta de recolhimento, pelo 150, parágrafo 4º, onde se dá
aí pelo mês, a competência não recolhida e não do exercício subsequente, aquele quando poderia ser cobrado. Então, observe aqui as folhas 83, né, que nós estaremos tratando aqui dos débitos de janeiro de 2011 e fevereiro de 2011. Perfazendo aí, já com as devidas alterações realizadas pela assessoria, né? E o auto de infração, vou pegar aqui, porque agora é muita aba, né, presidente? A gente não tem mais o processo fisicamente, fica mais fácil a gente folhear, mas a gente vai se acostumando aqui também com o meio digital. Doutor Micael, só uma pergunta. Qual foi a data do lançamento, do auto de infração? Janeiro e fevereiro. Não, a data do auto de infração, o auto. Ah, a data do auto, né? Só um minuto. A emissão do ato designatório foi no mês 5 de 2016, conforme está nas folhas 2 do auto de infração. Estou só verificando aqui, isso foi por AR. Só um minuto. Então, a ciência do contribuinte foi colocada aqui também de caneta já Coelho, Físio, Miranda, cargo de sócio. Aqui não tem a data, ele não coloca. Mas eu... Não, o auto de infração, só o auto de infração, quando foi feito o auto? Tem aí? Que eu estou sem... Estou tentando localizar aqui, só um minuto, conselheiro. Tá bom, tudo bem, isso eu aguardo. E o mandado de ação fiscal. Aqui nós temos termo de início de fiscalização com AR, termo de conclusão de fiscalização. E aqui já tem um outro AR. Foi... Em novembro de 2016, dia 17 de novembro de 2016, as folhas 14 tem um código de recebimento aí, JS 46 70 2010 0BR. E tem a lista de postagem aqui. Mesmo assim, eu não estou conseguindo pegar, talvez seja aqui em novembro de 2016. Eu quero pedir a ajuda de algum conselheiro que esteja conseguindo visualizar a data correta. Mas pelo que a gente está vendo aqui, a postagem que foi feita aqui, ó, termo de conclusão e os autos de infração. Está aqui, ó, a folhas 13. Né, foi por AR. E o AR foi recebido dia 17 de novembro de 2016. Já quase no final do exercício. E a falta de recolhimento do auto de infração refere-se a janeiro e fevereiro de 2011. Ok. Satisfeito, Micael. Obrigado. Então, era esse o posicionamento, presidente. Eu queria escutar a Procuradoria e os conselheiros. Ok, doutor Micael. Doutor André pode ficar à vontade para se manifestar a respeito, doutor André. Presidente, quanto à questão da decadência do lançamento citado pelo conselheiro Micael, a Procuradoria entende que não há como ser acolhida, uma vez que, no caso, se trata de uma autuação, um lançamento de ofício do fisco, tendo em vista o disposto no artigo 149, inciso 5 do CTN, né, uma vez que teria havido um erro na atividade do contribuinte de apurar
e recolher o imposto devido de acordo com o regime tributário que deveria ter sido aplicado a ele. Então, sendo um lançamento de ofício, se aplica a regra geral do artigo 1731 do CTN, que prevê como termo inicial do prazo decadencial o primeiro dia do exercício seguinte. Tendo sido lavrado o auto de infração e notificado contribuinte em novembro de 2016, foi feito dentro do quinquênio decadencial e, portanto, não há como ser acolhida a decadência suscitada. Em discussão pelos conselheiros? Presidente, como se pode observar no processo, trata-se de falta de recolhimento de imposto, no qual eu tenho entendimento que na falta de recolhimento de imposto opera-se o artigo 150, parágrafo 4 do CTN. Por se tratar o auto de infração de competência de janeiro e fevereiro de 2011, com ciência da lavratura do auto de infração em novembro de 2016, decadência nesse processo, presidente. Presidente, pela ordem. Eu não estou vendo o doutor Lúcio aqui, presidente. Eu falei aqui com ele, Ricardo, ele disse que tinha caído a rede, que caiu eu não sei se... E ele não dá para entrar pelo celular, não, Ana? Dá para entrar. Pelo celular. Melhor esperar o conselheiro Lúcio aí, porque ele estava e de repente ele... Deixa eu ligar aqui para ele. De repente, Ricardo. Mas, Ricardo, você pode fazer suas considerações enquanto o doutor Lúcio chega. Não, com certeza. Essa questão, presidente, eu posso ir adiantando aqui, né, enquanto o doutor Lúcio volta, né? O presidente está sem áudio. É porque ele colocou no silencioso. Doutor Ricardo, pode fazer as considerações, o doutor Lúcio está voltando. Presidente, com as considerações de estilo e renovando boa tarde a todos, eu acho que esse entendimento já é pacificado entre alguns conselheiros. A questão trata-se de, muito bem explanado pelo doutor Micael, trata-se de imposto, né? Não se trata de multa. A questão da aplicação de 150, parágrafo 4º, no meu entender, está latente. Então, eu sigo com o mesmo entendimento do conselheiro Micael. Algum conselheiro quer se colocar a mais? Presidente, eu falar. Esse entendimento realmente já tem até sido objeto de apreciação na Câmara Superior, já teve alguns autos que foram levados e a decisão também foi para acatar a decadência, porque é um lançamento por homologação e realmente foi depois do prazo que foi certificado o contribuinte. Então, já existem várias decisões do nosso Conselho Câmara Superior a respeito dessa matéria. Então, acredito que realmente ficou fadada a decadência esse auto de infração, senhor presidente. O meu pensamento, o meu entendimento também. A questão aí do prazo ficou bem esclarecida. E os meses de janeiro e fevereiro se referem ao lançamento e que a ciência do auto de infração teria ocorrido em novembro, é isso? Exatamente. Então, os conselheiros que entendem pela aplicação do 150, parágrafo 4º, não há dúvida em relação à contagem de prazo, não é isso? Não, presidente. Doutor Lúcio já retornou? Senhor presidente, é uma pergunta para o doutor Micael.
Pois não, Pois não, doutora Tereza. Sim, ele recolheu, né? Ele recolheu como empresa do Simples Nacional, né? Exato. Houve recolhimento. Só que ele já não era, né? Mas houve uma parte, houve, né? Houve. Tanto é que o parecerista faz as menções ao recolhimento, né? E a menor e diverge até da primeira instância quando insere aí os valores a menores, né? Do que o auto de infração originalmente lavrado. Ele coloca aqui, ó, as folhas no parecer, as folhas 83, né, as folhas 83 do processo e a folha 5 de 7 do próprio parecer. O parecerista informa que a apuração é efetuada levando em conta o ICMS recolhido nos meses de janeiro, e aí ele já faz até uma redução do ICMS recolhido naquelas competências, onde ele coloca aí para competência de janeiro teria que ser 6.700, onde ele apurou, ele recolheu 4.228,80 e faz uma dedução, e faz também o ICMS apurado de fevereiro, 1.888,99, onde ele coloca aqui o ICMS recolhido e apura um total de 3.373, um valor menor do que aquele iniciado no auto de infração originariamente, porque ele já faz a dedução do que o contribuinte recolheu. Eu não sei se eu me fiz entender. Certo, entendi. Se manifestar? Presidente, eu me reservo para aguardar o doutor Lúcio e fazer uma pequena digressão acerca dos fatos e do entendimento que eu tenho para quando ele entrar. Caso a presidência queira, né? Só alguns minutinhos, eu vou tentar fazer o contato aqui com ele pelo telefone. Perfeito, presidente. Então, vamos retomar do ponto onde paramos, em que o conselheiro Micael havia se manifestado acerca de um ponto no processo acerca da decadência do processo, tendo em vista a ciência do contribuinte ter ocorrido no mês de novembro de 2016 e os fatos geradores são dos meses de janeiro e fevereiro de 2011. Doutor Lúcio conseguiu compreender os fatos? Sei que você sempre faz uma leitura prévia do processo. Ok, presidente. Ok? Algum conselheiro quer se manifestar, quer retomar a discussão, ou a gente pode tomar a votação? Presidente, só para manifestar sobre a decadência, presidente. Uhum. Presidente, como bem relatado aí pelo conselheiro Micael, a gente observou bem que esse processo é o seguinte: a empresa ela fez toda a sua análise como se estivesse no Simples Nacional, né? E só que ela já tinha, no exercício anterior, ela já tinha saído no dia 1º de 12 de 2010, ela já tinha sido excluída de ofício, né, por não observar um dos requisitos da questão das contas superior a 80% do faturamento. Então, ela foi excluída. Né? Então, foi o que o auditor fez. O auditor fez todo o trabalho fazendo um débito e crédito, fez uma apuração de débito e crédito. Né? E aí constatou essa diferença cobrada no auto de infração. Né? E o parecerista, quando ele foi fazer o parecer da assessoria processual tributária, ele observou o seguinte, que como ela já estava fora do Simples, e o julgador disse que não podia haver compensação na restituição, porque no Simples Nacional, a restituição e a compensação tem que ser feita através do programa do próprio Simples Nacional. Então, foi que ele entendeu, não posso fazer porque a legislação proíbe e o Estado do Ceará não tem como fazer essa restituição nem a compensação. Mas, como a empresa já estava fora do Simples, ele fez o abatimento dos meses, verificou no mês de janeiro um pagamento e no mês de fevereiro um pagamento no código 1155, que é referente ao Simples Nacional. Né? Então, ele tirou a parte de janeiro e ficou só fevereiro. Tanto que a empresa tem até um pagamento a maior lá para essa compensação.
Mas, em termos de decadência, a gente observa bem que o que ocorreu, o FIS não homologou o que a empresa fez por ela estar fora do Simples, mas também fez um trabalho, então houve um pagamento parcial, tanto que o próprio parecerista excluiu. Então, nesse caso, você observar na informação complementar, o agente autuante diz que pegou a nota de entrada, de saída, a nota fiscal de saída foi emitida pela empresa. E como na Câmara Superior tem decidido que ocorreu a informação, que teve conhecimento daquele fato gerador, então se aplica, no meu entender, aplica o 150 parágrafo 4º do CTN, no caso, o lançamento por homologação, já que o FIS não homologou o que ele fez através do Simples Nacional, porque ele estava excluído. Então, esse é o funcionamento. A nota fiscal de saída foi emitida, foi feito um trabalho de débito e crédito, é tanto que o parecer excluiu esse valor pago dentro do Simples Nacional, e a empresa já estava fora, mas ele excluiu esse valor. Então, esse é o entendimento, eu acho que, não sei se é o entendimento do conselheiro relator, mas eu queria trazer essa discussão nesse sentido, né? Que realmente houve um pagamento a menor. Ok. Eu acho que é... Pois não? Só para finalizar, como o conselheiro Lúcio trouxe, realmente esse é o meu entendimento. Inclusive, a gente verificou aqui, junto no parecer, o parecerista foi muito feliz porque abriu o discriminativo do débito e colocou aí janeiro e fevereiro, colocou o valor que a empresa fez o recolhimento e calculou a menor. É bem verdade que ele não vislumbrou a questão da decadência, né, porque ele não se atentou, mas ele demonstrou aqui, trouxe para o nosso entendimento um outro ponto que não estava nas informações complementares nem no julgamento de primeira instância, que eram os pagamentos e os recolhimentos que foram feitos, né? Inclusive, ele fez até a dedução. Então, por ser uma auto-infração de falta de recolhimento, tendo em vista que se trata de janeiro e fevereiro de 2011, né? E a ciência do auto-infração aconteceu somente em novembro de 2016, né? Se operando em 5 anos a contar da competência pelo recolhimento, eu entendo que do fato gerador, acredito que já está o auto-infração em tela está decaído, presidente. Mais algum conselheiro quer se manifestar? Então, como vota o conselheiro relator? Presidente, eu voto pelo conhecimento do recurso ordinário para dar-lhe provimento, reformando a decisão de primeira instância para declarar a decadência do crédito tributário em dissonância com o parecer da assessoria processual tributária e da ilustre Procurador-Geral do Estado. Seria a extinção, não, conselheiro? Extinção processual de decorrência da decadência? Exatamente, doutor Alexandre. Exato. Tomar os votos individualmente, para ficar melhor, né? Doutor Micael, agora vota o doutor Ricardo, não é isso? Isso, presidente. Como vota o doutor Ricardo? Sigo fielmente o relator, presidente. Agora o doutor Lúcio. Voto com o relator, presidente. Doutora Tereza. Com o relator, senhor presidente. Doutor Alexandre. Com o relator, presidente. E doutor Felipe. Sigo o voto do relator, presidente. Aplicação do artigo 150, parágrafo 4º. Então, por unanimidade, fica conhecido do recurso ordinário para dar-lhe provimento e declarar a extinção processual por operar-se a decadência no presente processo, contrário ao parecer da assessoria processual tributária e à manifestação em sessão do excelentíssimo senhor procurador do Estado. Ok? E, dando sequência na nossa ordem do dia, né, um processo da mesma empresa, Verde Vale Irrigação, processo de número 1/122/2017, auto de infração 2016-23531, onde é recorrido célula de julgamento de primeira instância. Esse processo foi julgado parcial procedente na primeira instância e tem uma parcial procedência do assessor processual tributário, né? Só que com a designação de um asterisco, né?
demonstrando que há uma divergência aí no apontamento entre a assessoria processual tributária e o julgador de primeira instância, que nós vamos conhecer quando da relatoria do doutor Ricardo. A presidência passa a palavra ao doutor Ricardo Valente para fazer o relato do seu processo. Obrigado, presidente. Renovo mais uma vez os votos de boa tarde a todos. Presidente, trata-se do processo de recurso número 1/122/2017. Auto de infração 1/2016, 23531. Presidente, trata-se os autos de levantamento feito por agente fiscal no ano de 2011, com informações em arquivos magnéticos por informações de dados divergentes dos constantes nos documentos fiscais. O agente fiscal ele procedeu com o cruzamento de notas fiscais de entrada e notas fiscais de saída, e inclusive com cupons fiscais emitidos pela empresa. E daí ele constatou, entre a DIEF e os documentos, um montante em aberto no valor de R$ 570.110,65. Por conta disso, a gente apontou como infringido os artigos 285 e 289 do Decreto 24.569/97 e aplicou a penalidade prevista no artigo 123.8L da Lei 12.670. A empresa apresentou a defesa, impugnação ao auto de infração, as folhas 17/2019, requereu o reconhecimento do enquadramento dela no sistema do Simples Nacional, e bem como pediu a nulidade do auto de infração com os efeitos dela decorrente. Ocorre, presidente, que o julgador singular ele apontou em sua decisão de folhas 45/50 e em consulta ao Catastro Cefaz que a autuada não deveria se relacionar com o Simples Nacional, pois a Secretaria da Fazenda e o CONAT não teriam autonomia para entrar nesta alçada. O julgador de primeiro grau ainda declarou que não ocorreu qualquer tipo de visita, como levantado pela parte, e teve o auto de infração, manteve a penalidade. No entanto, o julgador de primeiro grau, ele aponta que deve ser aplicado o constante na Lei 16.258/2017, e não a penalidade prevista antigamente. E o julgador de primeiro grau, ele aponta um cálculo por uma média. Ele pega o valor anual e aplica uma média desse valor anual para os 12 meses. Após isso, a empresa irresignada com a decisão de primeiro grau ingressa com recurso ordinário, o qual apresentou as folhas 56/58, e solicitando novamente que a empresa se mantenha enquadrada no regime do Simples, e requerendo a nulidade do auto de infração. Foi daí, presidente, que a assessoria processual tributária emitiu o parecer 146/2020, as folhas 61/64, sugeriu no seu dispositivo que se conheça do recurso ordinário para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, confirmando a decisão exarada no primeiro grau pela parcial procedência, mas reduzindo daí a aplicação da multa do auto de infração, por entender que houve um cálculo equivocado. E aqui, presidente, eu passo a fazer uma leitura exatamente no momento em que se dá a manifestação da assessoria processual tributária. E peço permissão, presidente, para ler um parágrafo que diz o seguinte: conclui-se que o fiscal se equivoca na base de cálculo, pois em que pese a empresa haver informado seu DIEF, o fez sem os dados dos documentos fiscais. Portanto, o
correto seria a omissão de informações, totalizar o valor de entrada e de saída. Entretanto, em nosso entendimento, equivaleria a um novo lançamento, que entendo não ser possível em sede de julgamento. E para não mudarmos a metodologia do agente atuante, que subtraiu das omissões de informações os períodos em que o valor informado superava os documentos fiscais, portanto negativo, refizemos a base de cálculo do julgamento singular, para seguir o mesmo método do lançador original, seguindo os parâmetros contidos no artigo 123, 8L, com a nova redação dada pela 16258. Ou seja, a multa é equivalente a 2% do valor das operações ou prestações omitidas. E daí, presidente, foi suprimido da base de cálculo os valores de janeiro de 2011, setembro de 2011, outubro de 2011 e dezembro de 2011. Nessa questão, nós tivemos um valor, né? Valor que foi subtraído, e a multa total que constava pelo julgamento do primeiro grau era equivalente a 11.402,10 reais, e a assessoria processual tributária encontrou o valor de R$ 9.644,59. Foi essa a única divergência, presidente, entre o julgamento do primeiro grau e o entendimento da assessoria processual tributária. O processo foi à consideração da douta Procuradoria-Geral do Estado e entendeu a assessoria processual tributária. E é o relato, presidente. A presidência agradece ao doutor Ricardo, parabeniza pelo relato e passa a palavra ao doutor André para a sua manifestação. Boa tarde, presidente. Estão todos me ouvindo? Esse processo, na realidade, ele não passou ainda pela análise da Procuradoria, né? Apesar de constar lá o formulário, não consta nenhuma manifestação da Procuradoria do Estado, mas diante do que já está posto, muito bem posto pelo doutor Ricardo, e do processo que foi disponibilizado, a Procuradoria irá, nesse caso específico, fazer sua manifestação em sessão. E como bem relatado, trata-se de recurso ordinário do contribuinte contra a decisão do julgador singular que julgou parcial procedente de auto-infração. Parcial procedência é essa, no entanto, somente em razão da aplicação retroativa da Lei 16.258, de 2017, que passou a prever uma penalidade menos severa do que aquela prevista quando da redação original e quando da autuação fiscal do contribuinte, né? O contribuinte ele foi autuado por divergência entre as informações prestadas nos seus arquivos eletrônicos da DIEF e aquelas existentes em seus documentos fiscais de entrada e saídas, notas fiscais eletrônicas, notas fiscais modelo 1 e cupons fiscais também, todas elas referentes ao exercício de 2011. Tendo sido aplicado ao final pelo julgador singular com a penalidade mais benéfica, uma multa autônoma no valor de R$ 11.402,17. É um processo da mesma empresa, da mesma ação fiscal do processo anterior, recorrente Verde Vale Irrigação Limitada, e ele reproduz nesse processo alguns argumentos trazidos no anterior. Um deles era o pedido que a empresa fosse mantida no Simples Nacional, né, no exercício de 2011. No entanto, como já foi bem exposto e demonstrado no processo anterior, a empresa ela foi excluída do Simples em 1º de dezembro de 2010 pelo órgão competente, portanto não podendo gozar mais de nenhum benefício ou de dispensa ou de obrigação prevista nesse regime tributário especial. E também só compete ao órgão, o Comitê Gestor do Simples Nacional, a verificação da inclusão ou exclusão do contribuinte, não estando essa atribuição no âmbito de competência do CONAT. Então, portanto, nesse aspecto, a autuação não há como ser acolhido o recurso do contribuinte. No mérito, o contribuinte ele traz uma suposta
contradição, na realidade, dessa autuação com a autuação, o auto de infração 2016-23-531, pois teriam sido considerados as mesmas informações omitidas nesse processo, no presente processo. No entanto, cumpre ressaltar que as obrigações principais e acessórias são autônomas e independentes, né? E no caso específico dessa autuação, é uma autuação por descumprimento de obrigação acessória, na qual foi lançada apenas a multa, referente ao exercício 2011, uma vez que ele não informou da maneira adequada todos os documentos fiscais na sua DF, obrigação essa prevista na legislação tributária estadual. Peço venha para ler um trecho aqui do parecer, nesse ponto, na verdade, da decisão de primeira instância. Fala o seguinte, julgador: data venha, importa dizer que, embora as autuações dos autos de infrações de 2016, 235.51.2, divergência de informações, e 2016, 232.736, falta de recolhimento, sejam pertencentes ao mesmo exercício de 2011, as penalidades aplicadas são autônomas com o intuito de sancionar o não cumprimento da obrigação por parte da empresa, assim como o não atendimento da obrigação acessória exigida pela legislação tributária. Então, não há o que se falar em bis e idem nessa situação. Por fim, a Procuradoria ela também comunga da análise feita pela Assessoria Processual Tributária no que toca à correção da multa que foi aplicada. De fato, como foi lido pelo relator e constatado pelo parecerista, o fiscal ele se equivocou na base de cálculo, pois a empresa deveria informar na DF, informou na DF os dados, sem os valores totais, mas sem os dados dos documentos fiscais. E o autuante compensou os valores negativos com os positivos, né? O julgador, para poder aplicar retroativamente a norma mais benéfica, ele pegou o montante verificado pelo autuante e dividiu por 12 meses, uma média mensal, para aplicar o percentual de 2% ou o limite de 1.000 FICs por período de apuração. No entanto, como ele verificou, alguns meses foram negativos, foram justamente aqueles meses que ele excluiu do seu levantamento. O doutor Ricardo citou de um por um, janeiro, setembro, outubro e dezembro de 2011, salvo engano. Então, portanto, para que ele pudesse observar a mesma metodologia, pois também concordo com ele que o correto seria lançar como base de cálculo todas as operações omitidas, sejam elas de entrada ou de saída, sem quaisquer compensações, mas para que não se efetive uma alteração essencial no lançamento, ele entendeu por seguir a mesma metodologia do autuante, e assim fazendo ainda foi reduzida a multa, que na decisão de primeira instância foi fixada em R$ 11.402,17, tendo sido reduzida com a exclusão desses períodos antes mencionados para R$ 9.644,59. Então, com essas considerações da Procuradoria no mesmo sentido do parecer, opina pelo parcial provimento do recurso, julgando parcial procedente ao auto de infração, mas alterando a base de cálculo da multa, considerada pelo julgador singular, quando da aplicação da lei posterior mais benéfica, mantendo a mesma metodologia do atuante nos termos da apuração apresentada no parecer da Assessoria Processual Tributária. A presidência agradece ao doutor André e passa o processo para a discussão dos conselheiros. Presidente, aproveitando como de praxe, que o relator ele se manifesta logo a priori, eu acho que a questão está muito bem pontuada. Trata-se da aplicação desde o início do agente fiscal, pelo julgador de primeiro grau, pela assessoria processual tributária e agora pela manifestação da Procuradoria, pela aplicação do 123.8L, isso é fato. Também por todos está sendo demonstrado que não cabe a esse contencioso se manifestar sobre a permanência ou não no Simples Nacional da empresa, pois somos incompetentes. E a divergência que fica é a questão do cálculo apresentado pelo julgador de primeiro grau e o cálculo apresentado pela assessoria processual tributária. O cálculo apresentado pela assessoria processual tributária, ele é claro, né? E ele demonstra muito bem a questão da metodologia e da aplicação negativa desses meses. Então, eu acho que o ponto é esse, melhorando aí para a análise dos colegas conselheiros.
a divergência que há essa questão aos cálculos, já demonstrando concordância com a Procuradoria do Estado. Então, eu adianto logo meu entendimento. O meu entendimento é o mesmo da Procuradoria, pela aplicação do que está enquadrado e que foi esposado pela Assessoria Processual Tributária. Obrigado, presidente. Senhor presidente, só uma questão de esclarecimento. Ele não, ao relator, ele não pontuou nenhuma nulidade no recurso, né? Ele não voltou a falar em nulidade. Não, até onde eu vejo, ele não aponta nulidade em relação ao recurso. Ele pede aplicação para que ele possa continuar. Ele pede a nulidade do processo, é como se fosse a improcedência, e ele levanta a questão relacionada, a nulidade que ele se refere ao mérito, certo? E a questão a que ele se refere de manutenção, ainda no regime do Simples Nacional. Presidente. Oi, não, doutor Lúcio. Só esclarecendo a pergunta do conselheiro Alexandre, e o conselheiro relatou muito bem, doutor Ricardo, como sempre, ele fala numa nulidade, a nulidade é referente ao auto de infração anterior, que ele acha que foi lavrado no mesmo período, aí por isso que ele fala em nulidade e fala em extensão a isso aí, ele diz que ocorreu um bis in idem, né? Mas, como foi bem colocado pelo julgador singular e o parecer da assessoria, referendado pelo PGE, é que no sentido não se trata de o auto anterior, se trata de uma obrigação principal. Isso aqui se trata de uma obrigação acessória referente só à não escrituração das notas fiscais. E um fato que chama a atenção, a questão da metodologia, que acho que o doutor Ricardo foi muito feliz em colocar, e o procurador, é só a questão de como foi utilizado. Que o que ocorreu na informação complementar, ele diz que ele totalizou, ele não informou por nota, informou de maneira geral, totalizado tanto a entrada como saída. Se refere às duas situações, às duas operações. E o julgador, quando foi fazer essa metodologia, ele achou por bem tirar uma média, somou tudo, tirou uma média e dividiu por 12. O parecerista diz, não, se eu for entender assim, eu estou fazendo um novo lançamento. Eu tenho que seguir a metodologia indicada pelo agente fiscal, porque dessa maneira que o julgador fez, eu estou fazendo um lançamento que não foi feito da metodologia que não foi feito pelo agente fiscal. Então, ele achou por bem fazer a metodologia do agente fiscal, mas e constatou que tinha divergência em alguns valores e, por isso, fez a redução, né? Essa redução que o parecer é diferente do julgamento. O julgamento dá 11.402,17 de multa e o parecer 9.644,59, utilizando a metodologia do agente fiscal. Então, acho que o ponto da nulidade que ele fala é justamente essa aí, né? O bis in idem que não existe, né? Foi bem colocado pelo julgador e pelo parecerista e pela procuradoria. Então, acho que o ponto é isso aí. Acho que deve enfrentar como nulidade que não deve ser acatada. Os conselheiros... Presidente. Oi, não, doutor Ricardo. Só complementando o que o conselheiro Lúcio falou, realmente foi levantada essa questão do bis in idem que, de longe, não se aplica, né? Na minha opinião, a assessoria processual tributária acabou salvando a aplicação do auto de infração, porque caso permanecesse como veio do julgamento do primeiro grau, poderia ter um entendimento aí de lançamento complementar, e aí poderia haver uma discussão realmente sobre a permanência ou não do auto de infração. Então, realmente, a assessoria processual tributária trouxe o processo para os trilhos, né? E perante a aplicação legal, né? Trouxe a legalidade permanecendo e mantendo ativo o auto de infração. Só, presidente. Algum conselheiro ainda deseja se manifestar? Em relação à colocação feita pelo doutor Lúcio e acatada pelo doutor Ricardo da nulidade referente ao bis in idem, como vota o relator? Presidente, eu afasto a nulidade apontada. Algum conselheiro contrário ao relator? Não, presidente. Então, por unanimidade de votos, fica afastada a nulidade suscitada no recurso ordinário, fazendo referência ao bis in idem, que tratava do processo relatado anteriormente pelo doutor Micael. E em relação ao mérito?
Presidente, conheço do recurso ordinário, dou-lhe parcial provimento, apenas para alterar os cálculos apresentados pela assessoria processual tributária, seguindo os demais entendimentos esposados pelo julgado de primeiro grau e também pela assessoria processual tributária e pela Procuradoria-Geral do Estado. Como voto, doutor Lúcio. Com o relator, senhor presidente. Doutora Tereza. Com o relator, presidente. Doutor Alexandre. Com o relator, senhor presidente. Felipe. Ricardo, só para esclarecer, então ficam os cálculos são os do parecer, isso, do parecerista? Felipe, eu não te ouvi direito, cortou aí teu áudio. O cálculo do parecerista que você está adotando não é o do julgamento, é isso? O cálculo da assessoria processual tributária, o afastamento do bis in idem e mantendo o enquadramento pela 16258. Ok. Eu sigo o voto do relator, presidente. E o doutor Micael. Com o relator, presidente. Então, por unanimidade de votos, fica conhecido do recurso ordinário interposto, dando-lhe parcial provimento, afastando a preliminar de nulidade suscitada, para declarar a parcial procedência do auto de infração nos termos do parecer da assessoria processual tributária, de acordo com a manifestação e exceção do excelentíssimo senhor procurador do Estado. Ok? Ok, presidente. Antes de passarmos para os assuntos gerais, a presidência só ressalta a nossa pauta de amanhã, do dia 21 de julho, da segunda sessão ordinária virtual, que será iniciada com o processo de número auto de infração 2018-02-911, Megalar, distribuidora de móveis e eletrodomésticos limitada, sobre a relatoria da doutora Tereza Helena Carvalho Rebouças Porto. Em seguida, teremos o processo da mesma empresa, o auto de infração 2018-02-913, sobre a relatoria do doutor Alexandre Mendes. E o terceiro processo da ordem do dia de amanhã é o 1/1880-2018, auto de infração 2018-03-310, relatoria do doutor Felipe. E, encerrando a pauta de amanhã, teremos o processo 1/1881-2018, auto de infração 2018-03316, relatoria do doutor Lúcio Flávio Alves. Seguindo a nossa ordem do dia, considerando o encerramento dos julgamentos de todos os processos, a presidência coloca a sessão em assuntos gerais, para a consideração dos conselheiros. Presidente, gostaria só de pontuar, agradecer aí aos trabalhos da presidência, aos demais conselheiros. Nós estamos aí inovando, né, no contencioso, fazendo história. Acredito que o contencioso nunca utilizou dessa ferramenta para fazer sessões, né? É a primeira vez. Então, a gente já está se acostumando com tudo, né, com toda essa pandemia que a gente vem vivendo. E parabenizar aqui os trabalhos da Aninha, né, que teve aí um volume de trabalho excessivo, com envio de documentos, com envio de links, né, não é fácil. E parabenizar também os trabalhos do nosso presidente, que eu admiro muito, porque sempre conduz nossos debates de forma muito, muito tranquila. E também os meus colegas que conseguiram entender aqui os nossos relatos, tanto do meu, do Lúcio, do doutor Ricardo. A gente está todo mundo aprendendo, né? É um momento novo para todo mundo, mas deu tudo certo e faço votos que nós terminemos nossas sessões da mesma forma. Obrigado, doutor Micael. Lembrando que a Ana Maria está fazendo dupla jornada. Subscrevo, presidente, as palavras do colega Micael, presidente. Ok, doutor Ricardo. A Ana Senhor Maria presidente. está dupla
jornada, está trabalhando como secretária da terceira e da quarta Câmara, em substituição à colega Betinha, que se aposentou, né? E enquanto a presidente tenta conseguir aí uma colaboradora à altura, né? Ou pelo menos próximo da Betinha. Presidente, deixa eu só fazer um retoque aqui na minha fala, e não posso deixar de falar do nosso procurador, doutor André, que sempre nos... É incrível como, quando o doutor André fala, traz aí os pontos, quando ele faz o resumo do processo, pelo menos para mim, eu consigo entender muito melhor. Nós temos muita sorte do procurador ter essa sensibilidade que o doutor André tem. Verdade, doutor Micael. Senhor presidente, Pois não, doutor Alexandre. eu fiquei super tranquilo e animado com ver a desenvoltura de cada um dos conselheiros relatores. Então, de parabéns. Não achei que não seria diferente, eu vi que todos tranquilos, passaram a informação correta, a informação bem direitinho, e a gente ficou... E com a sua condução, como o conselheiro Micael bem falou, a gente fica bem tranquilo. E doutor André, brilhante, tranquilo, sereno, né? E ainda contamos com a colaboração do doutor Lúcio, sempre pontual, trazendo os detalhes dos processos para a gente, como era na Câmara presencial. Então, presidente, nós estamos de parabéns, o nosso trabalho, eu acredito que foi muito bem conduzido e atendeu às expectativas. Então, parabéns a todos nós e parabéns ao presidente por conduzir esse trabalho. Como já falou o doutor Felipe, a doutora Ana Maria, muito bem, não requer mais detalhes algum, porque ela se supera mesmo, sempre brilhante. Essa é a minha palavra. Obrigado, doutor Alexandre. Presidente. E doutor Lúcio? Eu acho que a sessão de hoje revela a importância do colegiado, né? A essência é justamente isso, de que todos participam de maneira à sua forma, né? E no final a decisão né, da Câmara, o presidente bem na condução, o procurador na função, né, defendendo os interesses do Estado, a Ana Maria secretariando esses dias, né, sempre atenta, né, muito assim, atenciosa no sentido de nossos pedidos. Então, eu acho que foi muito bom, né? Vamos continuar, né, essas sessões, mas a essência do colegiado é justamente isso aí. É uma condução, né, em que todos, né, colocam a sua participação e, no final, a decisão não é do relator, é do colegiado, no caso aqui da terceira Câmara. É isso, presidente. Obrigado, doutor Lúcio. Presidente, aproveitando aí a palavra também, né, corroborar tudo que já foi posto, né, em relação à nossa presidência, que sempre conduz com muita serenidade e tranquilidade as sessões. A Ana Maria, que eu acho que está sendo fundamental aqui para todos nós, no suporte para essa nova realidade da terceira Câmara de julgamento. A sobriedade e profundidade com que todos os conselheiros da terceira Câmara sempre se colocam, né, trazendo sempre bastante conhecimento e somando para que o colegiado possa chegar à decisão mais acertada, né? Agradecer as referências que foram feitas na minha pessoa e que a Procuradoria está aqui para contribuir, né, trazendo sempre pontos relevantes que possam facilitar a compreensão e julgamento de todos os julgadores. Obrigado. E foi uma experiência muito interessante e acredito que daqui para frente a gente só tende a melhorar e a superar os problemas técnicos que eventualmente surjam, mas vai dar certo. Presidente, só me manifestando aqui também, a sua condução é sempre brilhante, né? Acredito que a forma como as nossas sessões são conduzidas, elas, por você, nos deixa, né, muito calmos, muito serenos, muito tranquilos com relação a esse momento, né? Espero que não demore muito, espero que a gente em breve possa estar voltando, né, a fazer nossas sessões da forma habitual. Enquanto estamos passando por essa situação, por esse momento, já percebi que vai ser muito tranquilo o trabalho, né? Acho que
não tivemos, fora uma pequena queda aí do Lúcio, né, um pequeno problema técnico, o restante foi muito tranquilo, né? Queria fazer um questionamento que, se eu não me engano, falou-se no início da nossa sessão, que em agosto teríamos 7, é isso? 7 dias de julgamento, 7 sessões? Isso, nós estamos trabalhando para isso. Aí, durante essa semana, a gente vai comentar a respeito e fazer uma prévia aí da pauta. Entendi. Mas a intenção é que fique nesse número, como é? A nossa presidência, ela tem digamos assim, uma grande dificuldade hoje que diz respeito à aposentadoria dos nossos amigos e colegas que trabalham no CONAT. Várias pessoas se aposentaram agora nesses últimos dias. Sim. E isso tem trazido uma dificuldade imensa para que os nossos alocados para o julgamento agora, né? Fazer produção de julgamentos como estão. Sim. Tá certo? E aí ela está fazendo uma dinâmica aí de redesenhar o CONAT de forma a atender as prioridades do contencioso, sem deixar de dar toda digamos assim, prestar todas as informações que a Procuradoria necessita e requer justamente para que o trabalho possa ser feito da melhor forma possível, tá certo? Mas a tendência, doutor Felipe, é que a gente vá aumentando o número de questões, tá certo? Tá. Começamos com 5, aí em agosto a perspectiva é de que passamos 7 e mais 3 da Câmara Superior, tá certo? E que a gente fique com essa média de 10 até o final do ano. Aí depois deve ser feita uma avaliação de como isso se dará nos períodos futuros. Por enquanto, ainda como é que se diz, desenhando aí o futuro, né? Entendi. Muito grato e também quero parabenizar aqui o trabalho excepcional que vem sendo feito aí pela Ana, né, nossa secretária. Eu acho que o empenho dela é o que está tornando possível essa tranquilidade aqui que a gente está tendo na nossa sessão. Algum conselheiro a mais? Então, para encerrar, vocês todos estão me ouvindo? Sim, presidente. Eu me considero uma pessoa agraciada em todos os aspectos da minha vida. E no aspecto profissional, Deus foi muito generoso comigo, nesse momento da minha vida, ter pessoas de conhecimento elevado, de educação também elevada, e de fazer parte de uma Câmara em que o nível de discussão, o nível de diálogo, o nível de debate, tá certo? Para mim, é acima da média do contencioso hoje da Secretaria da Fazenda. As nossas sessões são, digamos assim, contempladas como manifestações do nosso procurador, que, após o relato, sempre traz a abertura do debate, pavimenta tudo aquilo que foi colocado e permite que os conselheiros tomem conhecimento de todos os detalhes que são necessários, que são exigidos para que o processo seja julgado com competência e com amplitude. Então, eu me sinto muito agraciado por Deus de fazer parte, de estar ladeado de pessoas tão inteligentes como vocês. A Aninha é um capítulo à parte, aí é a pessoa que deixa a presidência, digamos assim, confortável, né? Na hora de fazer a pauta, na hora de eleger os processos, na hora de fazer todos os atos processuais. Eu considero a Ana Maria uma pessoa de uma excelência exemplar no CONAT. Então, eu só tenho a agradecer a cada um de vocês. A nossa primeira sessão, para mim, foi bastante satisfatória, tá certo? Conseguimos ultrapassar alguns probleminhas que
em toda a primeira experiência, a gente sempre tem algum percalçozinho, mas foram ultrapassados, não teve nenhum prejuízo para a sessão, e gostei muito da amplitude dos debates e da objetividade. Então, sou muito grato a todos vocês, tá certo? E gostaria de parabenizar a todos, ok? Muito obrigado. Obrigado. Fica encerrada a presente sessão e amanhã, às 13h30, nós todos estaremos de volta, né, através deste canal de comunicação para a realização da segunda sessão. Boa tarde a todos. Prazer estar com vocês. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, até amanhã.